Boa noite, pessoal. Meu nome é Ridânia, estou ajudando a organizar essa oficina hoje. Eu quero que vocês sejam muito bem-vindos. O tema da nossa oficina é Morte e Luto na PS, com a nossa palestrante, a Karen. Essa oficina está sendo gravada para, posteriormente, a gente poder disponibilizar para vocês no nosso canal, no canal da LASF, né? Vai até às 9h30. E quando for mais ou menos umas 9 horas, eu vou estar mandando um link no chat para vocês colocarem o nome e o e-mail de vocês, para a gente poder estar confirmando a presença posteriormente. Agora eu vou passar a palavra para a Rafaela, que vai fazer a apresentação da nossa palestrante. Boa noite a todos. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Obrigada pela presença. Meu nome é Rafaela, eu sou da diretoria-geral da LASF e da Universidade Federal de São João del Rei, que é também a faculdade da formação da Karen. E a gente conversou um pouco e ela falou que ela mesma queria se apresentar para vocês. Então, eu vou passar a palavra para ela. Pode falar, Karen. Então, primeiramente, boa noite a todos. Meu nome é Karen, eu sou formada pela Universidade Federal de São João del Rei, como a Rafaela já disse, e atualmente eu trabalho no Serviço de Atenção Domiciliar de Divinópolis. Primeiro, eu gostaria de parabenizar a LASF e as ligas associadas por esse evento e agradecer muito esse convite. É um tema muito interessante, realmente, que precisa ser discutido. Primeiro, eu queria explicar um pouco o que é a atenção domiciliar, o serviço de atenção domiciliar. Imagino que muitos não conhecem, que é um serviço novo. Ele é um programa do SUS, federal, associado ao programa Melhor em Casa. Ele é composto por uma equipe multiprofissional. Aí tem médico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, nutricionista, terapia ocupacional, vários profissionais que fazem o atendimento do paciente em casa. E normalmente esses atendimentos são para aqueles pacientes que demandam mais o serviço de saúde, que são pacientes mais complexos. A maior parte são idosos ou acamados, que têm alguma fragilidade, e a maioria tem alguma doença que ameaça a continuidade da vida. Então, são pacientes elegíveis aos cuidados paliativos. E aí que entra o nosso serviço, né? Eu tive a oportunidade, nesse tempo que fiquei, de acompanhar várias pessoas em fase final de vida. Acompanhar a morte no domicílio e acompanhar o processo de luto. E foi uma experiência muito rica para mim, tanto profissionalmente como pessoalmente. E hoje a minha ideia era trazer isso para vocês, para contribuir com a formação, para contribuir com o curso de vocês. Primeiro eu vou falar um pouquinho, trazer umas reflexões, 3 casos clínicos, e aí depois no final eu vou abrir para perguntas, né? E aí se alguém tiver alguma pergunta nesse meio do caminho e quiser anotar, depois saiba que vai ter um momento para essas perguntas. Primeiro eu queria falar um pouco sobre a morte. A morte é um tema que é muito tabu. Apesar da gente saber que ela está no nosso cotidiano, que um dia a gente vai morrer, mas isso não é muito discutido, principalmente nos cursos da saúde, né? Pelo menos no meu curso de medicina, a morte não é muito discutida. A gente aprende as doenças, a gente aprende a fisiopatologia, a gente aprende como diagnosticar, como tratar, e acabou, né? E aí, se nosso tratamento para essa doença não resolver, o que faz? A gente fica um pouco perdido quando isso acontece, porque se a gente aprendeu a tratar a doença, na hora que não tem mais jeito de tratar a doença, a gente perde um pouco o rumo, né? E quando a gente lembra que a gente é formado para tratar não a doença, mas para tratar a pessoa, o doente, a gente vê. Aí pode passar, Rafaela. A gente vê que é nessa hora que a gente pode ser a hora que a gente tenha mais o que fazer, porque a gente vai tratar a pessoa. A doença não tem o que fazer, mas a pessoa está com sofrimento, a pessoa tem o que fazer para ela. Então, como essa frase da Cicely Saunders, o sofrimento ele só é intolerável quando ninguém cuida. Então, a gente tem que cuidar da pessoa até enquanto existir vida, não só da doença, né? E aí, primeiro eu queria trazer umas provocações para a gente pensar sobre esse tema de morte. Pode passar. A primeira, eu queria convidar vocês a pensarem. Algum dia vocês imaginaram como seriam os seus últimos dias de vida? Vocês já pensaram nisso alguma vez? Pode passar de novo. Onde vocês gostariam de estar? Vocês gostariam de estar em casa? Vocês gostariam de estar no hospital, num CTI, numa sala de urgência? Qual que seria esse ambiente? Pode passar. Rodeado por quem? Vocês queriam
mais introspectivos? Você queria estar rodeados por amigos, por alguma pessoa especial? Mãe, pai? Como que seria isso? E qual atividade que você gostaria de realizar até o último dia de vida? O que é importante para você, que você queria levar até o último dia? Você gostaria de resolver alguma coisa antes da despedida? Tinha alguma coisa que você acha que nesse momento você precisaria resolver antes de ir? Você gostaria de pedir alguma coisa para o momento da partida? Tem algum desejo que durante a partida, durante o falecimento, alguma coisa que você queira pedir para esse momento? Já pensou nisso? E algum desejo para o velório? Você já imaginou como seria o seu velório? Ia ter música? Não ia ter música? Qual a cor da roupa? Que roupa? Pode passar de novo. Então, como a gente não pensa nisso, né? Como é na realidade um tabu, aí eu trouxe alguns casos clínicos para. Pode deixar aí. Não, para trás, no caso, isso. Para eu compartilhar algumas experiências que eu tive e que a gente foi convocado a pensar sobre isso, teve que conversar sobre isso mesmo, né? O primeiro caso de uma senhora de 60 anos, casada, 3 filhos, independente. Ela sempre gostou muito de cozinhar, gostava de cuidar do jardim, gostava de ir à missa, muito católica e muito independente para as atividades. E aí, pode passar. Aí ela começou a perceber que ela estava emagrecendo. Quando ela ia trocar de roupa, ela percebeu que ela já estava emagrecendo, não estava fazendo nenhuma dieta, estava ficando cansada mais fácil, e começou a aparecer uma dor de barriga. Ela se preocupou e procurou o médico. Pode passar. E aí foi feita uma bateria de exames físicos, a conversa, foi pedido várias coisas, e um dia foi chamado ela para conversar no consultório médico, a família, e falaram com ela que ela tinha câncer de ovário, que não estava no estágio inicial, mas que as chances de tratamento eram boas, e que eles iriam conversar o tratamento. Aí essa senhora ficou muito ansiosa, né? Receber um diagnóstico de câncer não é fácil, tem todos os tabus associados, mas como as chances eram boas, começou o tratamento. Pode passar. E aí, primeiro começou com uma cirurgia, foi retirado o ovário, foi retirado o útero, foi retirado o aumento, e retirou todo o tumor ali. Fez uma quimioterapia depois, o tumor sumiu por um tempo, depois ele retornou, precisou fazer uma nova cirurgia, já estava no intestino, precisou tirar uma parte do intestino, tirar o apêndice, uma nova quimioterapia, uma nova recidiva, uma nova quimioterapia, assim foi, durante 7 anos. E cada vez que ela passava por um tratamento desses, ela não voltava mais do mesmo jeito que era antes. É um tratamento muito agressivo, ela já ia perdendo a força, perdendo a massa muscular, a questão dos vômitos. E aí chegou um dia, pode passar, que a médica chamou ela e a família no consultório de novo e falou o que ela já vinha percebendo, né? Que os tratamentos não estavam adiantando para a doença, que a doença estava progredindo apesar dos tratamentos. E que naquele momento, o tratamento de quimioterapia estava trazendo mais mal que bem, não estava resolvendo nada, e além disso, estava trazendo os efeitos adversos, né? E foi aí que essa senhora foi encaminhada para os cuidados paliativos para o tratamento do conforto em casa. E aí foi aí que ela chegou no SAD, que eu comecei a acompanhar ela, que eu conheci. Primeiro, a gente fica imaginando, do mesmo jeito que ela foi para o SAD, ela poderia ter ido para a atenção básica, né? Então, fica imaginando a gente. Chegou um caso assim. Eu imagino que surja, né? Para mim também no início surgia aquelas dúvidas, não, o que eu vou falar? O que eu não vou falar? Como que será que a família vai reagir? Como que será que a paciente vai reagir? O que ela sabe? O que ela não sabe? Nossa, será que se eu falar alguma coisa errada, como é que é? Então, a gente sempre divide essa abordagem em alguns tópicos para facilitar, sabe? Pode passar. A primeira pergunta que a gente sempre usa é o que você sabe sobre a doença? Essa senhora, na realidade, tudo que eu contei para vocês foi ela que me contou. Ela sabia de tudo e, inclusive, ela falou, a expressão que ela usou foi que não tinha mais nada, que ela sabia que não tinha mais nada para fazer sobre sua doença. E sempre quando o paciente fala alguma coisa desse tipo, a gente tenta ajudar eles a se reorganizarem esse pensamento. Porque, na realidade, não tinha ali, naquele momento, o que ser feito
para a doença, na realidade, né? Que ela falou que não tinha o que ser feito para ela. Só que para ela tinha muito o que se fazer, porque quando a pessoa acha que não tem mais o que se fazer para ela, pensa que tudo tem que ser tolerável, assim. Tá com dor? Tem que aguentar a dor, porque não tem nada a se fazer. Tá com falta de ar? Tem que aguentar, porque acha que não tem nada o que fazer. E isso gera um sofrimento muito grande, porque a pessoa já está sofrendo naquele momento, e ela fica pensando, nossa, se eu estou sofrendo assim agora, qual que será o próximo passo? Já não consigo mais tratar, o que volta? Por favor. Aí, o que a gente vai fazer? Então, a gente tem que deixar claro que não tem o que fazer para a doença, mas a gente vai controlar os sintomas, a gente vai aliviar a falta de ar, a gente vai tratar tudo o que ela estiver sentindo para dar o maior alívio possível E aí, quando as pessoas ouvem isso, elas ficam um pouco mais confortáveis. Aí, a segunda pergunta o que você quer saber sobre a doença? Ela falava que ela queria saber tudo. Mas pode ter pacientes que não querem saber, que não perguntam, não quer saber. A gente tem a obrigação de passar essas informações para a família. Mas a gente não tem a obrigação de passar para o paciente se ele fala com a gente que ele não quer saber, né? E a terceira pergunta, que vem depois dessa, é quais as suas expectativas? Quais os seus desejos? Tem alguma coisa que queira? Essa senhora contou pra gente, ela contou isso tudo num clima muito leve, foi muito interessante. Ela contou que se algum momento chegasse uma hora que ela precisasse, que ela não estivesse conseguindo comer, ela não queria de jeito nenhum que passasse uma sonda nasentérica, porque ela já tinha visto pessoas usando e que gerava muito desconforto. Ela falou que não queria ser entubada, ela falou que desejava, se possível, falecer em casa, junto do lugar onde ela gosta. A gente falou com ela, perguntou para ela se ela queria ser sedada nesse momento, que uma das opções, né, quando chega uma fase que está difícil controlar os sintomas, a gente pode sedar e a pessoa falecer dormindo. A gente perguntou para ela se ela tinha esse desejo, ela falou que sim. Só que ela queria que quando isso acontecesse, ela tivesse rodeada por todas as pessoas que ela gostava. Ela queria que tivesse a família, ela queria que tivesse todo mundo ali. Foi um desejo dela. Inclusive, ela falou que gostaria de rosas brancas no enterro dela e que ela queria estar vestida de azul, porque ela é muito católica, ela queria que lembrasse a Nossa Senhora Aparecida. E foi disso que a gente conversou. Ela falou tudo que ela queria. Ela falou várias outras coisas. E aí, a nossa abordagem depois dessa, que é a próxima pergunta, o que está te incomodando agora? Aí pode passar também. E a gente lembrar que o que incomoda o paciente nesse momento não é só a dor física. Ela tem vários componentes dessa dor, que a gente chama de dor total. Tem um componente social, um componente psicológico, um componente espiritual, um componente físico. A gente tem que lembrar de abordar todos. Pode passar. No caso do físico, que foi o primeiro que foi abordado, ela me falou que estava com o intestino muito preso, que ela estava com dores abdominais e estava com falta de ar. Foi feito ajuste de medicamentos, foi prescrito algumas coisas, foi ajustada a dose de outras coisas, pedido oxigênio domiciliar para ela ter esse conforto em casa. Então, a gente foi ajustando essas queixas. Quando ela estava mais desidratada, fazia o soro. Só que, com o tempo, ela foi perdendo o apetite. E isso é uma coisa do curso natural da doença mesmo. Chega uma hora, mais próximo quando o processo está mais avançado, que o corpo ele já não está mais demandando tantos nutrientes. A paciente já está acamada, já não está fazendo muitas atividades. Então, não dá fome. Isso traz muito desconforto para a família, porque a família quer que a pessoa come, porque está muito associada à questão do cuidado. A família fazer a comida e dar para a pessoa, e a pessoa comer, é o jeito dela transmitir o cuidado para essa pessoa, né? De transmitir o carinho. E na hora que não está comendo mais, a família fica um pouco desesperada. Mas o que a gente percebe, inclusive eu perguntei para essa paciente, está te incomodando não comer? Você sente fome? Ela falou, não está me incomodando. Eu como quando eu quero, eu como o que eu quero, e isso não traz nenhum tipo de sofrimento. O que me incomoda é que minha família chega aqui todo dia, me entregando um prato, e que eu como para satisfazer eles, e isso me incomoda muito. Então, aí entra uma abordagem que a gente sempre faz com a família, para que eles que entendam que essa questão de ficar muito perguntando forçando a alimentação não é muito benéfico. E a gente explica que não está sentindo fome, essas coisas todas. E a família costuma entender, é para deixar na demanda da pessoa comer o que ela quer, sabe? Inclusive,
Pode passar o slide, Rafaela, por favor. Inclusive, nesse caso, teve uma das cenas que mais me marcou no SAD, enquanto eu trabalhei lá, que foi, eles chamaram a gente porque essa senhora estava ficando muito tempo sem comer. E aí a gente foi lá e a gente sempre percebia que quando a gente conversava, ela sempre tinha muito bom humor, né? E que quando a gente conversava com ela sempre tinha uma série de sintomas, e quando a gente ia conversando com ela, aqueles sintomas iam melhorando. E no final da consulta, sem nenhum remédio, sem nada, ela já estava bem melhor do estado geral dela. E nesse dia isso aconteceu. Era uma dor de barriga que ela estava falando. E aí depois disso, já tinha assim, muito tempo que ela não comia. E aí a família estava sempre acostumada, assim, elas sempre gostavam que depois que a gente fazia o entendimento, sentasse à mesa para comer junto com eles. E eu perguntei se essa senhora queria ir com a gente sentar à mesa. Se quisesse comer bem, se não quisesse comer também não tinha problema. E ela sempre foi muito independente, mas ela não aceitava muito bem a cadeira de rodas. E nesse dia, ela ficou um pouco assim, se ia, se não ia, resolveu ir com a gente. E ela sentou na cadeira de rodas e pediu para ser levada à mesa. E aí, naquele momento, ela contou umas piadas, ela contou sobre a vida dela, tava o esposo, tava o filho. E aí eu me deparei com aquela cena, e eu lá também, de como se fosse uma reunião normal de uma família à tarde, comendo e conversando, sabe? E ela falando das piadas, eu falei, nossa, tem muito bom humor, né? Aí ela falou comigo assim, eu vou rindo até o último dia da minha vida. Eu achei isso muito legal. Depois disso, ela pediu para ir na varanda, que ela nunca tinha pedido para sair do quarto. Ela pediu para ir na varanda, depois disso voltou para o quarto dela. E por que eu contei isso? Porque é aquela questão de trazer vida para os dias da pessoa, e não necessariamente dias, mas vida. Nesse momento, sentar à mesa, comer o que ela queria ou o que ela não queria, mas estar naquele momento, trouxe vida para esse dia dela, que estava na cama todo o tempo. Então, a gente tem que sempre pensar muito nisso, né? Pode passar. A segunda coisa, segundo componente da dor que a gente observou nesse caso, foi que ela começou a se sentir, quando ela estava ficando mais fraca, ela começou a se sentir muito incomodada com o fato dela não conseguir orar falando, verbalmente, sabe? Ela não conseguia mais ter força para falar. Isso incomodou ela tanto a um ponto dela contar pra gente: o que mais te incomoda hoje? Ah, me incomoda que eu não tô conseguindo mais rezar. E aí foi feita uma abordagem com o padre, da questão da espiritualidade, que não precisava, para orar, não precisa necessariamente verbalizar, né? E aí essa questão também foi conversada com ela. O próximo. Outro componente que a gente observou lá foi o componente social. Ela tinha, com o tempo que ela foi agravando o quadro dela, ela foi recebendo as visitas. E a família sempre contava com a gente: chegou hoje, ela recebeu a visita da amiga, que ela muito conversa. Hoje ela recebeu a visita de uma irmã que ela tinha brigado, e aí eles continuaram conversando lá e parece que se acertaram. Então, muitos pacientes têm algum componente social, alguma briga, alguma coisa que queira resolver antes. E normalmente, se a gente está acompanhando esse paciente e permite que essas conversas sejam feitas, traz um alívio muito grande para esse momento. Pode passar. E aí, com o tempo, os sintomas foram agravando, foi chegando um momento que a gente não conseguiu mais controlar, principalmente a questão da ansiedade. E ela pediu para ser sedada, e a família também pediu para ser sedada. Apesar da gente fazer um trabalho muito grande com a família, porque é sempre o binômio, né, família e paciente, a gente ajuda com conferências familiares, com reuniões, e para ajudar a organizar o cuidado, porque é pesado, né, o cuidado de uma pessoa mais doente. Só que chegou um momento que não estava dando mais. Aí a gente foi lá para sedar ela, como ela tinha pedido. Foi um outro momento muito marcante, porque a gente chegou para sedar, ela estava lá, lúcida, estava a família toda em volta, lógico que todo mundo muito comovido, em volta dela, fazendo as orações igual ela queria. E eu vi ali que, apesar de ser um momento muito difícil, ela parecia satisfeita com essa questão de ela observar o tanto de gente que gostava dela e o tanto de gente que estava lá reunido nesse momento. E aí foi muito legal, apesar da gravidade do quadro. E aí, depois disso, ela foi sedada,
e ela faleceu 6 dias depois, dormindo na casa dela. Era até um domingo à tarde. Isso pode passar. Pode, mas volta, não, então volta. Por que eu trouxe o caso dessa senhora, especificamente? Para a gente lembrar que essa paciente pode chegar no posto de saúde para a gente acompanhar, né? E aí, nesse caso, esse caso só correu tudo bem por causa do vínculo que a gente criou. E a atenção primária é um lugar onde a gente tem essa possibilidade de criar o vínculo, de conhecer a família. Quando a gente cria esse vínculo, a família confia na gente para a gente cuidar desse paciente em casa. Então, eles ficam mais tranquilos, eles sabem que eles estão amparados, eles sabem se acontecer alguma coisa, eles vão estar lá. Então, na atenção primária, esse vínculo é importante de ser criado. E uma abordagem precoce da questão paliativa. Porque se a gente deixar para abordar quando tudo já está bem avançado, a família não vai ter nem cabeça para pensar sobre isso, não vai ter tempo, o paciente não vai dar para conversar mais com o paciente, que o paciente vai estar mais no sofrimento mais adiantado. Então, o ideal é que, assim que detecte um caso de cuidados paliativos, ou seja, de um paciente que tem uma doença que ameaça a vida dele, começar esse tratamento mais cedo, que é uma visão que dá para ter no posto de saúde também. E aí, começar a conversar sobre cuidados paliativos, começar a conversar com a família. Quanto mais cedo aborda, mais tem a possibilidade do sucesso do tratamento. Outro ponto, a comunicação clara e efetiva. A gente sempre falou tudo com a família, a gente não escondia nada da família, e eles também, sempre que tudo que estava incomodando, eles falavam com a gente, eles sabiam que a gente ia comunicar tudo o que estava precisando, ia estar lá sempre disponível quando precisasse. Outro ponto é sempre lembrar da abordagem multidimensional da pessoa, igual a gente viu aí o caso dela, os sofrimentos eram vários. E se a equipe, né, nossa equipe como um todo, tivesse abordado só o sofrimento físico, pode ser que outras partes de dor psíquica não seriam abordadas e levassem também ao sofrimento. Então, a gente tem que lembrar que é uma pessoa como um todo, que tem vários componentes, né? E lembrar do cuidado da família, do paciente e o cuidado da família também, porque a família adoece, tem a possibilidade de adoecer nesses momentos, né? Então, o caso dela foi para ilustrar essas questões principalmente. E aí, agora, o segundo caso. O segundo caso, ele é um pouquinho diferente. Ele é de um senhor de 70 anos, empresário, teólogo, casado também, 3 filhos, e era muito conhecido na comunidade porque era um senhor muito sábio e um senhor muito generoso. E aí ele começou com os quadros de esquecimento, com os quadros de confusão mental, foi no médico, foi diagnosticado com doença de Alzheimer. Com o tempo, ele foi perdendo a funcionalidade, umas habilidades que ele já conhecia, que ele já sabia. E aí, quando eu conheci ele já estava acamado, ele estava em uso de sonda nasentérica, ele não estava mais comunicando, ele não contactuava, ele não verbalizava, ele não tinha os movimentos, e já estava bem emagrecido. E aí, ele teve uma internação que foi recente lá no hospital, a equipe começou a abordar os cuidados paliativos e a gente começou a acompanhar. E aí, por que eu trouxe esse caso desse senhor? Porque é um caso diferente do primeiro. Porque como é que a gente vai fazer aquelas perguntas para o paciente? O paciente já não está lúcido para essa resposta, né? E aí, como que a gente faz nesses casos? Se alguém da família tiver a curatela desse paciente, ser responsável por ele, a gente vai abordar com a família, claro, mas essa pessoa vai ter o direito de responder por ele. Se não, é uma abordagem aí que vem mais importante, a abordagem da família como um todo, né? Reunir todas as pessoas, ver como que está a elaboração daquilo, quais os desejos, como é que funciona. No caso desse senhor, ele, durante toda a vida, ele estudou muito sobre essa questão de vida, morte, espiritualidade. Então, ele deixou avisado para a família do que ele queria. Ele deixou falando tanto que a família que trouxe para mim, assim, olha, ele já deixou falando que ele não quer nada que prolongue a vida dele às custas do sofrimento. Ele falou que eu acho que ele teve um parente que ficou nesse quadro e ele pôde observar isso.
Ele falou que não queria intubação, que não queria reanimação, que não queria nada, nenhum procedimento desses. E aí, a família, muito carinhosa, todos, eu conversei com todos, com o filho, com a esposa, todo mundo trazia o mesmo discurso. E aí eles estavam seguindo esse desejo dele. Então, eles mesmos traziam isso pra gente. E aí, outra coisa que eu queria abordar, que isso aí é a diretiva antecipada de vontade, né? E outra coisa que eu queria abordar nesse caso é porque, apesar dessa situação ser pesada do falecimento em casa, tiveram vários momentos desse acompanhamento que foi de extrema leveza e que isso me marcou também, que é coisa que eu não imaginava que podia acontecer na atenção domiciliar com um paciente grave em casa. Teve uma vez que a gente precisou ir lá, porque ele já estava com dificuldade de deglutir, precisava fazer algumas manobras, aspirar, ligar um soro, e ele estava mais grave, pressão oscilando, essas coisas todas. E aí a gente chegou lá para ligar o soro, enquanto fez todo o atendimento, enquanto o soro estava correndo, a gente estava acompanhando, monitorizando, e aí a família chegou com um cafezinho e com biscoito pra gente. Eles estavam tranquilos, e aí falou assim, aqui, a gente trouxe para vocês um cafezinho, tá aqui o biscoito. E aí eu parei para pensar, eu me vi naquele momento também, parei para pensar como que seria essa cena se esse senhor tivesse numa unidade de pronto atendimento, ou seria numa internação. Como que seria isso? Será que estava todo mundo correndo de um lado para o outro, fazendo isso, fazendo aquilo, aquele clima tenso, a família lá do lado de fora? E esse momento era muito diferente. A família estava tão confortável com a gente ali, sabendo que estava amparado, que a ponto de entregar um cafezinho com biscoito para a gente tomar naquele momento. Isso é a leveza que eu achei que não existiria, né? Inclusive, essa família, quando eu fui atestar o óbito desse paciente no domicílio, a esposa veio me contar que veio agradecer e veio me contar como que foi o óbito, que ela que viu. Ela falou que percebeu que ele estava com dificuldade, que ele já estava espaçando mais os movimentos respiratórios, reparou que ele já estava indo embora, deitou do lado dele, e ele morreu nos braços dela, da esposa. Eles faziam acho que 50 anos de casado. E aí ela falou comigo que foi um momento muito tranquilo, e que, na realidade, foi um dos momentos mais bonitos da vida dela. Porque ela conseguiu ouvir o coração dele parando, que foi semelhante ao nascimento do filho dela. Aí eu fiquei assim, falei, nossa, realmente eu não esperava por essa, né? Por essa eu não esperava. E aí é isso que eu queria trazer. Dá pra ser leve nesse momento também, sabe? Pode passar. Ele escreveu um livro, né? E aí eu tirei uma parte do livro desse paciente. Graças ao Pai partirei. Façam do meu corpo apenas o que a lei do homem obriga. Na mais absoluta modéstia. Nada de flores, de velas e de lágrimas. De nada disso precisarei, serei ao Pai. Ao dar meu último suspiro, minha alma será levada ao lugar a ela destinado. E nada mais resta fazer por mim na terra. Chorem, se tiverem vontade, mas chorem por vocês, que permanecerão por mais tempo na carne, nos sofrimentos, nas tentações e nas angústias. Foi um livro composto de vários textos, e esse é do texto Aos que Ficam Perseverança, que ele escreveu quando ele ainda estava lúcido, né? E o caso 3, o 3 sumiu. Está em algum outro lugar. Eu tinha escrito 3 ali em cima, eu prometo. O terceiro caso foi um dos primeiros que eu acompanhei no SAD, e foi o caso de uma criança. Eu conheci ela quando ela tinha 1 ano, e a história dela é que quando ela tinha mais ou menos, acho que 5 meses, ela estava mamando no berço, e aí teve um engasgo com leite, teve um refluxo, e aí ela teve uma parada respiratória, e teve uma parada cardíaca depois. Foram tentando reanimar ela, essa reanimação acho que durou uns 30 minutos, e aí ela voltou, só que ela voltou com uma lesão hipóxico-isquêmica grave no cérebro. Então ela já voltou traqueostomizada, ela voltou com BiPAP, a traqueostomia com uma ventilação mecânica ligada no oxigênio, ela estava em casa desse jeito, ela tinha uma bomba de infusão em casa com uma gastrostomia, ela também não contactuava, a alimentação era toda por essa gastrostomia, ela não contactuava, ela não tinha movimentos, alguns sons, que ela emitia alguns sons, não falava nada, nem sílabas, nem nada. A família fala que dependendo da pessoa que entrasse no quarto,
que ela mudava, que ela tinha uma certa percepção do ambiente. Isso é relato da família, é difícil a gente avaliar isso, né, mais objetivamente, né? E aí, com o tempo, ela foi tendo várias infecções. Era infecção de respiratória de recorrente, infecção de urina, e chegou um momento que os nossos antibióticos não estavam funcionando mais. E aí a gente começou, desde o início, a fazer o trabalho com essa família, né? Na realidade, foi um trabalho muito difícil, né? Porque uma criança é uma questão muito difícil. No início, a família tinha até comprado uma mochila para quando ela melhorasse, ela fosse à escola. Só que a gente começou a trabalhar com a família de o que é esperado para o quadro e o que não é esperado. Eu nunca falo que as coisas não vão acontecer, mas que tem coisas que não são esperadas acontecer. E com o tempo eles foram percebendo também. E chegou um momento que eles já estavam mais tranquilos com essa questão da possibilidade do óbito em casa. Todas nessas vezes a gente teve muito apoio também do nosso... O SAD tem um consultor de cuidados paliativos, que é o Alexandre, que é um enfermeiro especializado nessa área, então ele sempre ajuda a gente na condução desses casos, e nesse caso ele estava presente, e com o desenvolvimento desse caso, e aí um dia ela começou a oscilar muito a saturação durante a noite, a saturação começou a cair, subir, e aí eles perceberam que podia ser esse mecanismo de morte. A família optou por manter em casa, por não levar ao hospital, para ela ficar sempre perto deles, mesmo até no último momento. E no dia seguinte, eu fui ver ela de manhã, ela já estava com extremidade fria, já estava mais com os músculos, mais amolecida, né? Mas com uma hipotonia dos músculos, já estava com as extremidades mais roxas. A família estava lá, eu falei que seria o momento da família estar presente. Mas o que aconteceu nesse caso foi que ela entrou num mecanismo de sangramento. Começou inicialmente em pouca quantidade e com o tempo foi aumentando. A gente começou a dar as orientações, né, para colocar café, para disfarçar o cheiro, a questão dos lençóis escuros, dando o suporte todo, só que chegou um momento que isso ficou intolerável para a família em casa, e é muito entendível, né? E aí a gente conversou com o SAMU, que a família decidiu levar para a unidade de pronto atendimento, conversou com o SAMU para passar o caso, que a questão não era para reanimar, não era para fazer nada intervencionista, é porque a família não estava conseguindo lidar com isso em casa. E aí foi levada para a UPA e faleceu na unidade de pronto atendimento. E aí, por que eu trouxe esse caso? Para a gente pensar que nem sempre o óbito tem que acontecer no domicílio. O óbito de cuidados paliativos tem que acontecer no domicílio? Não. Ele pode acontecer no domicílio se os sintomas estiverem controlados, se a família estiver de acordo, se a família tiver condições de lidar com isso. Não é uma obrigação, é uma escolha. E qualquer momento que precisar, que não estiver dando, começou um sintoma muito agudo, que está trazendo sofrimento, e a família quiser levar para a unidade de pronto atendimento, pode levar, ou quiser levar para internação, para isso acontecer na internação, pode levar. Inclusive, já tiveram pacientes que eu precisei encaminhar, porque eu vi que o sintoma não estava dando certo em casa, e que a família não estava preparada, que se esse óbito acontecesse em casa, ia gerar muito sofrimento. E aí a gente mesmo encaminhou. Então, ele precisa estar no lugar onde esteja confortável e a família esteja confortável. E no caso dessa criança, não foi no domicílio, né? E outra coisa que eu trouxe para abordar esse caso, para abordar a necessidade da gente deixar documentos na casa, né? Apesar de ter sido ligado para o SAMU, passado o caso, mas a gente sempre orienta a família a falar das conversas, a falar os desejos, quando estiver na unidade de pronto atendimento. Mas é sempre bom deixar um relatório de tudo que está acontecendo, de todo o processo, de tudo que foi acordado com a família, carimbado pela equipe, carimbado pelo médico e assinado para a família para ter em casa, para nesse momento eles levarem um relatório e a equipe que for acolher essa pessoa no pronto atendimento saber do caso, né? Porque nesse caso, por exemplo, a família depois contou para a gente na visita pós-óbito que eles viram algumas marcas na boquinha dela e no corpo, e eles associaram e acham que provavelmente ela foi tentar ser reanimada lá. E eles ficaram muito chateados com isso, porque, segundo eles, ela sempre teve todo o carinho em casa, todo o tratamento, nunca abriu uma ferida, nunca teve um roxo, e na hora que eles foram ver lá, ela estava com esses machucadinhos, isso trouxe muito sofrimento para eles.
né? Então, reforçar essa questão dos documentos para que isso não aconteça, né? E pode passar. De novo, por favor. E agora sobre a visita pós-óbito. E aí o paciente morreu. E aí o nosso tratamento, o nosso acompanhamento acabou? Não, o nosso acompanhamento não acabou porque o paciente morreu, mas a família ainda está lá e a gente sempre acompanha os dois. Na realidade, a família entrou numa nova etapa desse tratamento, né? Que é o luto. Então, a gente precisa abordar essa questão do luto na família. E isso também é uma coisa que pode ser feita na atenção básica, né? Na atenção primária, quer dizer. O que é o luto? O luto é a vivência de uma perda. E é a perda de alguma coisa que é muito importante para a gente, que significa muita coisa, que é significativo, né? E do mesmo jeito que cada relação nossa é significativa de um jeito diferente para cada pessoa, que é individual, as nossas relações de amor, de afeto são individuais, o luto também é. Porque o luto é um reflexo dessa relação que teve quando a pessoa estava presente, né? Então, não faz sentido comparar luto de duas pessoas. Ah, aquela pessoa morreu, tinha 2 filhos. Uma pessoa tá desesperada, chorando, andando desnorteada para baixo para cima, o outro tá no quarto e não fala nada com ninguém. Será que essa pessoa tá sofrendo mais que a outra? Será que não? As pessoas tendem a comparar, isso não tem nada a ver, né? Cada um vive o luto do seu jeito. Cada um tem os sintomas diferentes, tem um jeito de lidar diferente. Inclusive, numa das visitas pós-óbito que a gente foi, a filha de uma paciente virou pra gente e perguntou, e falou assim, olha, eu chorei no velório, eu chorei quando ela morreu, mas depois disso eu não chorei. E eu tô preocupada que isso seja errado, que esteja alguma coisa acontecendo de errado comigo. E é interessante perceber que essa filha era a filha que estava mais presente no cuidado. Era a filha que estava lá no diagnóstico, no tratamento, que estava na fase final, que tudo que essa paciente pedia, ela que estava lá, ela foi acompanhando as fases, então o luto para ela não começou ali. O luto para ela, a gente chama de luto antecipatório, começou antes, ela já começou a elaborar aquilo antes, porque ela viu que tinha uma doença com uma capacidade muito grande de levar à morte, e aí ela já foi trabalhando aquela perda desde antes. Então, provavelmente, ela já estava no momento mais avançado do luto, né? Já lidando com isso há mais tempo. Então, isso é interessante de se pensar também. Pode passar. E aí, a gente, como profissional de saúde, o que a gente pode fazer nessa visita pós-óbito, né? O que a gente deve falar, o que a gente vai fazer lá, o que a gente tem que ficar atento, como que vai ser. Na realidade, a principal coisa que a gente tem que fazer lá é ouvir, né? É escutar a família, porque falar ajuda as pessoas a elaborarem os sentimentos. E não é escutar pensando em outra coisa, não é escutar fazendo tentando minimizar o caso, não, tal pessoa estava sofreu mais ou sofreu menos. É escutar e ver o que a pessoa tem para falar mesmo, sabe? Não comparar casos. É uma escuta empática. Pode passar, por favor. E passar de novo. E outra coisa, além de escutar, a gente tem que estar atento aos sinais de alarme para um luto complicado. E aí, na atenção primária, a gente pode perceber isso muito, porque a gente já conhece, né? Já dá para conhecer a família, a relação daqueles indivíduos entre si, a gente já conhece desde antes, já conhece a relação com a comunidade, a relação com as redes de apoio, e sabe como é que são as pessoas que estão ali. Então, às vezes, a gente pode identificar, uma coisa que com frequência acontece, pode passar também, é a questão dos vícios. Pessoas que já têm algum vício, ou já têm predisposição a algum vício, quando chega esse momento de perda, tenta usar isso de um jeito, como se fosse uma fuga da realidade, ou para preencher algum vazio. Então, uma pessoa que já bebia antes tem uma tendência a beber mais, uma pessoa que usava drogas tem uma tendência a usar com mais frequência. E aí, quando a gente detecta isso, normalmente não é a pessoa que fala, né? Normalmente é a família que fala, eu estou preocupada com tal pessoa, porque essa pessoa não está muito bem, está lidando desse jeito. E aí, nesse momento, a gente pode e deve, né, dar os andamentos necessários. Uma consulta com um psiquiatra, um grupo de apoio, como é que a gente vai fazer nesse caso?
E pode passar. E aí vem a questão dos sintomas também. Pode ter sintomas do luto, né? Pode ter sintomas comportamentais, sintomas físicos, alteração de apetite, alteração de sono, taquicardia, não quer sair mais na rua. E a gente observa que não tem sintomas certos, sintomas errados, né? Mas a gente observa que à medida que as fases do luto vão avançando, os sintomas vão mudando, sabe? Nem todos passam por todas as fases, necessariamente, mas tem essa tendência de existir essas fases. Primeiro a negação, depois a raiva, depois a barganha, a depressão e a aceitação. Então, o que a gente tem que perceber nesses sintomas é se está tendo uma evolução, né? Se com o passar do tempo está tendo uma tendência maior à aceitação do caso, à elaboração desse luto, sabe? Pode passar. E um dos sintomas mais frequentes é a sensação de vazio, principalmente dos cuidadores, aquela pessoa que está ali, que se anulou para cuidar da pessoa, porque cuidar de uma pessoa assim demanda tempo, demanda dedicação, demanda envolvimento, e é um cuidado de várias horas no dia, vários dias da semana. E aí a própria vida a pessoa deixa de lado, para de fazer tudo que tem para fazer e está ali dedicada a cuidar dessa pessoa. E aí quando essa pessoa não está mais ali, esse espaço, tanto pela falta da pessoa, como pela falta desse cuidado, fica vazio. A pessoa fica sem rumo, né? Como é que eu vou ocupar? Uma sensação de vazio muito grande. E a gente sempre orienta a pessoa a tentar ver o que gostava antes, quais o que gosta de fazer, o que antes fazia e que se perdeu, para ver se a pessoa consegue ocupar de novo esse tempo e elaborar melhor isso, sabe? E pode passar? E quanto tempo dura um luto? O que é normal de um luto durar? Na realidade, como eu falei no início, não tem tempo certo, né? Cada luto é individual. Normalmente, ele não dura menos que um ano, porque no primeiro ano começam as primeiras datas, o primeiro aniversário de casamento, o primeiro Natal, o primeiro luto, o primeiro Réveillon, e tudo isso sem a pessoa que costumava estar ali. Então, isso causa grande impacto. Normalmente não dura menos de um ano. Mas o que a gente tem que perceber é, igual eu falei, se está tendo a evolução dos sintomas. Se uma pessoa tem 7 meses que aconteceu a morte, a pessoa ainda está em negação, é uma coisa que a gente tem que começar a observar, sabe? Outra coisa que as pessoas sempre perguntam também é, quanto tempo que eu tenho que tirar os pertences, as roupas do guarda-roupa? Também não tem um tempo, né? Mas isso costuma ser reflexo do grau de aceitação que a pessoa tem. Normalmente, quando chegam nas fases de maior aceitação, as pessoas conseguem já dar andamento para esses pertences, né? Mas não tem um tempo certo, não tem que ser cedo, não tem que ser mais tarde, isso depende de cada um. Pode passar. E aí, por fim, quando a gente chega numa fase de mais elaboração do luto, as pessoas conseguem dar um sentido para o que aconteceu. Consegue ver de uma outra forma. Tem gente que escreve uma carta, tem gente que escreve um livro, tem gente que arranja uma ONG, cada um tem o seu sentido. Naquele caso da criança que eu contei, a família me contou que está pretendendo adotar uma nova criança, adotar uma nova criança. E não é tentando substituir a outra, mas tentando dar um sentido para o que aconteceu mesmo. E eu achei muito interessante. A mãe e o irmão tomavam conta aí. Eu não sei como está esse processo hoje, mas eles tinham essa ideia, que eu achei muito legal. E pode passar. A gente tem que lembrar também dos papéis, né, dos documentos. Herança, será que ficou algum papel que precisa, algum relatório de alguma coisa? Como é que está a divisão da herança? Tá tendo conflito, não está tendo conflito, para ver se a gente consegue encaminhar para ajudar a resolver esse problema de uma forma mais tranquila, né? A gente poder ajudar eles a resolverem isso. E aí pode passar. E aí a mensagem final que eu queria deixar é que a gente tem que cuidando de quem cuida, a gente tem que cuidar de nós mesmos, né? Nós, profissionais de saúde. São situações muito, muito pesadas, são situações de uma carga emocional, uma carga física, uma carga principalmente emocional muito grande. E aí tem gente que se envolve muito, né? Na realidade, a gente pode se envolver, né? Deve se envolver, mas não num ponto que prejudique o cuidado, então a gente não pode
deixar que esse envolvimento atrapalhe a gente de cuidar do paciente, mas também não faz sentido ficar distante. Então, a gente tem que saber lidar com esse meio termo, saber como que a gente lida com isso, né? E procurar apoio. Pode passar, por favor. No caso, uma equipe multiprofissional, discussão de casos, uma pessoa sempre conversando o que acharia nesse momento, como é que tá, esse apoio é muito importante. E no SAD, que tem essa equipe multiprofissional, e a gente sempre está discutindo as coisas ficam menos pesadas, sabe? A gente não precisa carregar isso sozinho. E se em algum momento precisar de algum acompanhamento psicológico, alguma coisa assim, sempre lembrar que se a gente não cuidar da gente, a gente não vai conseguir cuidar de ninguém. Então, essa atenção é muito importante. E aí era isso que eu tinha para trazer. Obrigada. Nossa, Karen, perfeita apresentação, abordou de forma magnífica todos os pontos. Antes de passar para as perguntas, eu só queria que você falasse um pouco para a gente como está o SAD de Divinópolis, como funciona o serviço, e aí eu passo para as perguntas, tá bom? Tá bom. O SAD de Divinópolis, ele vem para apoiar a atenção. A gente não é nem atenção primária, nem urgência e emergência. A gente está no meio do caminho, né? E a gente vem auxiliar a atenção primária. Os objetivos são trazer mais humanidade para esse acompanhamento em casa e promover a deshospitalização, porque se não tiver o SAD ou não tiver algum sistema, algum programa que consegue dar esse suporte em casa, esse paciente vai estar na UPA, ou então vai estar no hospital, e aí vai ficar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Então a gente ajuda a tirar essas pessoas de dentro do hospital. E aí essas pessoas chegam no SAD ou pelo encaminhamento da atenção básica, ou pela UPA. A gente faz buscativa dentro da UPA e tira os pacientes para continuar o tratamento em casa. E aí é isso. Se tiver alguma pergunta sobre o SAD, vocês me falam. Tem várias cidades, é um programa que está crescendo muito. E aí tem várias equipes. Aqui tem 2 equipes. Metade atende uma parte da cidade, a outra metade atende a outra. E a gente normalmente faz visitas, aí depende do grau de complexidade, mas costuma ser visitas 1 vez na semana. E aí, qual profissional depende da demanda do paciente mesmo. Entendi. E vou começar então com a primeira pergunta lá do primeiro caso. A Cibele, ela perguntou sobre a questão da alimentação. Ela falou assim: mas quando essa questão da comida não incomoda a paciente, mas é necessário ela comer para que ela se mantenha viva? Como lidar com essa situação? Então, normalmente a gente liga soro, põe a glicose no soro, põe os nutrientes que ela precisa no soro. A gente usa muito no SAD a hipodermóclise, que é a via subcutânea, porque a gente evita ligar o EV em casa, porque perde acesso, é mais incômodo. E aí, de tempos em tempos, a gente vai ligando o soro com o que ela precisa, sabe? Mas normalmente nessa fase não tem muitas demandas energéticas mesmo, sabe? Mas isso não é uma coisa que faz ela morrer mais rápido, incluindo, na realidade, a alimentação. Se a gente passa uma sonda e dá alimentação até o último dia, isso pode fazer que a morte aconteça mais rápido, inclusive, não mais demorada, sabe? Entendi. Se depois vocês quiserem complementar a pergunta de vocês, tá bom? Só mandar aqui no chat. A Roseli Anacleto, ela fez a seguinte pergunta. Boa noite. É possível assegurar legalmente a morte no domicílio, mesmo nos municípios que só têm atenção primária e saúde, mas não tem o SAD? Existe DO nas UBSs? Então, normalmente, pelo menos no SAD, quem atesta o óbito sou eu quando está em horário de trabalho, se não o SAMU. O SAMU vai, está com o relatório lá e lá atesta. Eu não tenho certeza se fica disponível uma declaração de óbito nas UBSs. Eu não sei se solicitar pode ter uma lá. Eu já vi numa UBS onde fica a sede do SAD, que eles precisaram e aí conseguiram, e eles mesmos atestaram esse óbito no domicílio. O médico que está assistindo o caso, né, que já vem esse trabalho, ele pode atestar o óbito. Ou o serviço de urgência. Entendi. Então, mesmo quando não tem SAD, a atenção primária pode acontecer essa morte em domicílio.
Pode. Aí a gente da atenção primária, a gente ainda nem formei ainda, mas vai fazer essa assistência. Sim, não precisa chamar. Lógico que vai ver se tem sinais de violência na questão do óbito, porque aí já tem que ir para outros. Mas se for realmente o que está que não, a gente está acompanhando o caso, a gente vê a evolução, uma causa clínica, que já está acompanhando, então pode fazer mesmo no domicílio. Entendi. A Cibele também, ela perguntou aqui, vocês utilizam algum instrumento de avaliação de qualidade de vida ou de aspecto no âmbito emocional da paciente? Eu sei que tem vários instrumentos que dá para ser utilizado. Eu acho que o de sintoma a gente usa o ESAS, mas na realidade, mais do que eu não costumo usar um instrumento aplicando, mas eu sei as perguntas, né? Aí eu vou perguntando, tá tendo fadiga? De 0 a 10, qual que é? Do emocional eu não conheço. Se alguém souber me contar também, instrumento mesmo eu não conheço. Eu estava relendo aqui a pergunta, ela perguntou exclusivamente sobre voltado para o caso que você apresentou, o primeiro caso. Se vocês utilizaram algum instrumento com a paciente. Não, eu não utilizei nenhum instrumento com o paciente. Realmente eu fiz as perguntas do instrumento, mas sem aplicá-lo, sabe? Entendi. A Mônica, ela perguntou: o que fazer quando o paciente quer fazer o tratamento em casa, mas a família se recusa a esse tipo de tratamento? Aí é complicado, né? Porque a gente, no caso do SAD, para o paciente estar no SAD, ele precisa de um cuidador, né? Então a gente não consegue fazer nada sem ter a família presente ali. Estou pensando em aspectos legais como isso ficará, porque eu não vejo como a gente consegue fazer essa abordagem em casa. Talvez começar a tentar trabalhar com a família para ver se eles têm uma aceitação melhor. Normalmente isso não costuma acontecer, porque a família está na mesma. A família e a paciente costumam estar na mesma situação, sabe? Eles não costumam discordar, não. Como se Na realidade, respeitar a decisão dele, né? costumam respeitar a decisão. Eu acho que aí teria que ser feito um trabalho com a família. Se realmente a família negar, aí a gente vai ter que pensar em outras coisas, ou encaminhar por causa de um tempo, conversar com a paciente. Eu acho que aí vai precisar de um trabalho, sabe? E aí a resolução dependendo do que chegarem à conclusão disso. Mas eu acho que as famílias não costumam recusar, não, eles costumam conseguir se organizar. Mas eu não vejo como. Porque como que a gente vai sedar um paciente sem a família estar envolvida nisso, né? É difícil. Porque ela faz parte desse processo para o próprio paciente também, né? Faz, e aí a família é o cuidador, o paciente não está ali sozinho. E aí é muito difícil, né? Ah, muitos elogios sobre a sua aula. Obrigada a E todo mundo. a Mônica perguntou como que está funcionando a rede de apoio em tempo de pandemia. Do posto de saúde, eu não sei dizer tanto, né? Mas do SAD, o SAD continua funcionando do mesmo jeito, porque né, não tem jeito da gente interromper o tratamento dessas pessoas, a gente tenta evitar consultas desnecessárias, por exemplo, a gente diminui a fisioterapia, porque o foco do SAD é a capacitação do cuidador. O paciente fica no SAD por um determinado tempo, porque a gente tem paciente de reabilitação também. E aí a gente capacita o cuidador para cuidar. Então, nesse momento de pandemia, isso está acontecendo muito mais frequente, para a gente não precisa visitar tão frequentemente, mas tem alguns casos que não dá, né? E a gente usa muito o apoio do telemonitoramento, que agora também está permitido, né? Para dar esse suporte por telefone. Apesar da gente ter diminuído as consultas, a gente não parou o atendimento na época de pandemia, não. E aí a gente vai com as devidas precauções, né? Vai com os equipamentos, sempre orienta a família também sobre esses equipamentos. E é isso. A Bruna fez um comentário que eu queria falar. Ela falou assim: muito importante falarmos sobre isso e o currículo da medicina não dá conta. E é interessante, eu queria que você abordasse um pouco como que foi a experiência que você trouxe da faculdade, quais experiências que você teve no SAD. Na faculdade, eu fiz uma optativa de cuidados paliativos com o Alexandre, que é esse enfermeiro Ele deu a especialista palestra em pra cuidados gente hoje. paliativos. Fez também, né? Ele é Aham. muito bom. E aí, então, eu já tinha uma certa noção, por causa dessa questão da optativa. E aí, eu formei e fui trabalhar no SAD.
E aí, lá no SAD, a equipe me recebeu muito bem e a gente começou a aprender sobre isso juntos, com a consultoria do Alexandre, com estudos, com olhar a bibliografia, olhar tudo, assistir palestras, assistir essas coisas todas. A gente foi aprendendo a como lidar com essas questões de cuidados paliativos, mas esse apoio do Alexandre foi muito importante, né? E eu fui aprendendo com a prática mesmo, né? Lógico que tem muita coisa que eu não sei, tem muita coisa para aprender ainda. Eu pretendo seguir na área da oncologia e depois na área dos cuidados paliativos, então ainda tem um longo caminho a percorrer, mas na minha experiência foi assim que aconteceu. E aí, assim, eu não sei se no futuro a gente vai ter uma disciplina sobre cuidados paliativos, quem sabe, né? Agora está crescendo bastante esse movimento. Imagina que legal que seria. Acho que a gente talvez tentar buscar também na graduação, né? Não sei se buscar sobre isso, né? Se a faculdade não oferece, será que a gente consegue ir atrás? Que é justamente o que vocês estão fazendo nesse congresso, né? Que é divulgar mais, né? Isso. Então, aqui, temos mais algumas perguntas. A Cibele, ela perguntou: quem da equipe vai ao domicílio para acompanhar a família? Tem que ir a equipe inteira que está acompanhando o paciente? Na realidade, a gente, no caso do SAD, a gente vai um de cada vez. Cada vez da semana, a gente vai um. Aí, por exemplo, agora está com mais demandas médicas, aí vai o médico. A gente tem o assistente social, a gente tem a terapia ocupacional, que trabalha muito, que tem muita. A nossa tem muita. Trabalhou muito tempo na saúde mental, então consegue abordar isso também. Então a gente vai revezando, entendeu? Conforme as necessidades, não vai todo mundo junto. E agora, no tempo de pandemia, a gente está evitando ir as pessoas juntas na casa, né? Então vai um de cada vez, conforme o que vai precisando. Aí vai ligar um soro, vai a médica e a técnica de enfermagem, sabe? Mas não vai todo mundo junto, não. Quem que compõe o SAD? Só para a gente ter isso em mente. No SAD de Divinópolis, que eu acho que pode variar entre os SADs, a gente tem médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, nutrição, fonoaudióloga, fisioterapia, serviço social, terapia ocupacional, não sei se eu já falei. Acho que eu já falei todos. É bem multiprofissional. Se eu esqueci algum e a pessoa está vendo, né, desculpa, mas é isso aí que... e aí, quando a gente não tem o atendimento, por exemplo, a gente já precisou de atendimento de dentista. E aí a gente sempre articula com a rede para ver se consegue, porque a gente anda junto com a atenção primária. Então, a gente vai na unidade de referência, vocês conseguem olhar esse caso, ir lá junto com a gente, repassa o caso, discute o caso, vê o que é melhor naquele momento. Num desses casos que eu contei, precisou de dentista, porque ele começou a sentir uma dor no dente, e aí foi feita toda uma abordagem. Então, vem essa questão também da importância das articulações, né? Se a gente não tem o profissional junto com a gente no posto de saúde, onde a gente está trabalhando, onde que tem? Será que a gente pode tentar articular um cuidado? Será que ele... Eu já reparei que isso é muito benéfico, a gente consegue muita coisa, sabe? Teve um desses casos, recebeu visita de neuropediatra em casa, pelo SUS, assim. Então, a gente consegue articular muita coisa. Entendi. Mas eu foco nisso quando a gente não tem profissional. A Cibele complementou a pergunta, ela falou assim, no acompanhamento da família pós-óbito do paciente, é assim também? Vai só alguns profissionais? Normalmente, a gente vai quem teve mais contato, quem criou um vínculo maior com a família. Não tem necessariamente, não tem que ser o médico, ou não tem que ser uma pessoa específica. Vai quem criou esse vínculo maior e que vai, normalmente vão duas pessoas, e aí faz essa abordagem. Não, mas não precisa ser necessariamente um médico, não. Certo. A Maria de Lourdes, ela trouxe algumas perguntas. A primeira dela foi: o paciente participa da reunião que a equipe faz com a família? Isso aí depende do que for abordado, né, com a família, né? Normalmente não. Normalmente a gente tem um momento com o paciente e um momento com a família, porque pode ter coisas que vão ser ditas ali que sejam complicadas de ouvir para o paciente. Não que ele não saiba, mas a gente normalmente faz esses momentos separados. Aí reúne toda a família, pede para chamar
os filhos, todo mundo que vai participar desse cuidado e faz essa abordagem separado. Na realidade, a gente até toma cuidado, eu tomo cuidado sempre, porque a gente tem alguns pacientes que a gente nunca sabe se ele está ouvindo, está entendendo, não está, os cuidados de estar mais longe, né, de garantir a privacidade dessa conversa, né. A próxima pergunta é: a gente explica o processo da morte para a família? É porque normalmente o processo, como que vai ser o mecanismo final, assim, porque a gente não sabe muito como que vai ser esse mecanismo, né? Mas tem algumas coisas que são esperadas. Já teve uma família que a gente abordou o que seria esperado, como que seria o jeito de morrer mais, não sei se é mais provável a palavra que fala, para a família ir se preparando, né? Então, e no caso dessa senhora, ela tinha um câncer de pele que estava no rosto, e aí começou a ter invasão vascular. E a gente começou a abordar a possibilidade de um mecanismo por sangramento. E aí você já começa a fazer um trabalho de que isso pode ser que não fique em casa, entendeu? Que a gente tem que encaminhar, que se for assim. Então a gente sempre é muito aberto com a família. E isso cria muito vínculo, né? Fortalece muito o vínculo. Que é o principal, né? Sim. A próxima é: aceitação é considerado luto? Ou quando a pessoa aceita, significa que ela saiu do luto? Uma pergunta difícil. Eu não sei como em questão de definições, assim, como é que vai. Mas Até porque o luto não é linear, né? mas eu não sei se a pessoa, assim, a falta da pessoa, esse processo de elaboração, eu acho que vai acontecendo uma vida, né? Eu acho que o processo de aceitação, ele não dura pouco tempo. A aceitação vai acontecendo a longo prazo. Mas eu também nunca ouvi falar assim, não, a pessoa está em luto desde tem 30 anos. Eu não sei, as definições eu acho que não são tão claras, assim, são um negócio, uma coisa Pelo mais último flexível. DSM, luto é 2 semanas, né? Então, né? Tá. É meio pouco, né? Mas não sei. A próxima é: tem um tempo considerado sadio de se viver o luto incapacitante? O que eu sempre. Porque tem que ver o que é o luto incapacitante, né? Tá tendo melhora, tá tendo. Vai lá uma semana, depois vai na outra, vai observando que tá tendo alguma evolução, não tá? Eu acho que na hora que um luto começa a incapacitar demais a pessoa, tá na hora da gente dar seguimento para psiquiatria, para começar a abordagem dessa pessoa, sabe? Dependendo da gravidade desses sintomas. Porque eu não tenho formação para fazer um tratamento de psiquiatria em casa, né? Então, normalmente, quando eu vejo assim, esse sinais de alarme, que isso seria um sinal de alarme, aí eu já tento dar os andamentos para ele ter um apoio necessário, psicólogo, psiquiatra, né? Entendi. A Cibele complementou, lembra aquela pergunta sobre os instrumentos de avaliação de qualidade de vida? Ela citou um aqui que chama SF36, Esse eu não que é conheço, uma não. forma de aproveitar. Aí depois eu olho, então, a gente aprendendo todos. A Bruna, ela comentou que ela teve um caso muito complicado em que eles acionaram os paliativos, mas a família não aceitou trabalhar com a equipe. Se ela quiser abrir a câmera ou a voz para comentar para a gente como que foi o desfecho desse caso para a gente. Tá ouvindo, Bruna? Acho que enquanto ela Deve estar se vê. preparando. Sim, sim. Tem mais pergunta aqui embaixo. Eles falaram sobre experiências na FAMECA e na PUC que eles têm disciplina de cuidados paliativos Ah, bom demais. na faculdade. Sim, sim. Já forma com uma nova visão, né? Exatamente. A Roseli, ela perguntou assim: alguns home cares afirmam trabalhar com cuidados paliativos, mas em atendimento domiciliar realizado pela atenção primária, já flagramos nítidos conflitos de. Eu não sei se ela está perguntando. Ah, tá. Já flagramos nítidos exemplos de distanásia. Será que não há conflito de interesse? Até que ponto esses serviços não têm interesse no prolongamento artificial da vida? Isso aí é complexo, né? Eu acho que isso fica como uma reflexão para a gente. Eu não tenho como entrar nisso, né? Mas o ideal é que a equipe seja ética, que o serviço de saúde seja ético e que
promova realmente que seria a ortotanásia, né? Nem a eutanásia, que seria abreviar a morte, nem a distanásia, que é continuar, né? Então, mas é uma reflexão, né? Não sei. Pois é difícil afirmar, até porque eu não tenho nenhuma experiência com home care. Mas na realidade os profissionais que trabalham ali têm que ser éticos, né? Eles têm que lidar o que é o melhor para o paciente. E aí o trabalho todo tem que ser feito nesse sentido. Se não é isso que está acontecendo, aí é mais complexo, né? É. Essa foi nossa última pergunta. Se alguém tiver mais alguma coisa, você tem mais alguma coisa a acrescentar, Karen, que você queria comentar, de algum caso que você queria compartilhar com a gente, da sua experiência? Foram muitos, mas nesse momento eu acho que esses 3 que eu contei ilustram bastante a questão dos cuidados paliativos, da morte no domicílio. E assim, não que o posto de saúde tenha que chegar à questão da morte no domicílio, às vezes tem posto de saúde que não tem equipe completa ou tem dificuldade de acesso, uma coisa que muito dificulta é a dificuldade de ir na casa, né? Aí eu acho que a ideia é começar o tratamento começar esse acompanhamento na parte inicial, vai chegando um momento que não tá dando para ficar em casa, se tiver o SAD, encaminha para o SAD, se tiver a internação, encaminha para a internação e vai dando os movimentos. Mas ter essa visão na atenção primária é muito importante. Inclusive, como eu sei que eu tenho que encaminhar para o SAD? Que esse é um caso que o SAD poderia nos ajudar. Então, o posto de saúde está conseguindo lidar com isso sozinho? Ou tá. Porque pode chegar uma hora que ele está precisando de 2 visitas na semana, 3 visitas na semana. Eu sei que é difícil para o posto. O posto, às vezes, não costuma ter carro, né? 3 dias na semana. Como é que vai visitar o paciente? E o importante é lembrar de não encaminhar para a gente no final, né? Porque senão a gente não vai conseguir criar vínculo, a gente não vai conseguir criar nada, vai ficar muito difícil para a gente. Então, a gente precisa de um tempo. Na realidade, a gente faz uma avaliação de elegibilidade antes. Se o posto de saúde, já teve vez que o posto de saúde encaminha para a gente, né, estratégia de saúde da família, e a gente chega e fala, olha, ainda não é um paciente que é eleito para o SAD, o posto de saúde ainda consegue ir acompanhando e tal. Mas em outro momento, pode encaminhar para o SAD que a gente vai lá e avalia de novo. Então, a gente dá esse suporte com a avaliação desse paciente também, sabe? Já teve vezes ele encaminhou e falou assim, não, ainda não, o posto de saúde ainda vai dar para acompanhando, ainda vai dar. E depois reencaminhou no momento posterior, que aí já precisou da gente, porque tinha mais demandas, entendeu? Então, é começar a ter esse olhar, ver quando está ficando uma demanda maior, encaminhar para a gente, e aí a gente vai lá e avalia como é que tá, sabe? E o SAD, pelo menos o de Divinópolis, a gente é sempre aberto a ligações, sabe? Se tiver dúvida, se algum posto de saúde está com dúvida de como lidar com algum caso. Então, tem a possibilidade de ligar, de perguntar, de tirar dúvida. A gente é sempre muito aberto. Maravilhoso. Ridane, você tem alguma coisa, algo a complementar a aula de hoje? Não, eu só quero agradecer também a nossa palestrante. Foi, assim, uma palestra incrível, muito boa. Eu pude aprender muito hoje. É um tema muito importante que eu tenho certeza que em algum momento a gente vai ter que lidar com isso. E, assim, é bom a gente se aprofundar nesse assunto, já que a faculdade acaba que não traz tanto isso, para quando a gente precisar, a gente saber lidar e da melhor forma, não só para nós, mas também para a família, né? Então, é isso, foi muito bom, muito obrigada, viu? E é isso mesmo. Parece que tem mais uma pergunta aqui no que a Cibele perguntou. O profissional que tem uma atuação antiética tem seu CRM confiscado ou algo assim? Uai, eu acho que isso aí são coisas também que eu não sei dizer muito, mas aí eu imagino que tenha denúncias e aí investigações, e aí. Mas aí eu não sei, vai depender da gravidade, da avaliação do caso, aí vai com o CRM, vai a investigação do caso. Pois é. Você quer deixar suas redes sociais, um contato para as pessoas te acharem? O meu Instagram, eu acho que é Karen M. Moraes, nem lembro como é que é o Instagram, que beleza, né? E de rede social que eu tenho é isso, né? Tô precisando arranjar mais rede social, não sei não. Aí, se quiser pedir pergunta, por e-mail é Karen Moraes,
lasf.sb@gmail.com, se quiser mandar alguma pergunta, aí eu respondo. Eu posso procurar lá no SAD, se eu não souber responder, para ver se alguém sabe, perguntar para o Alexandre, e aí a gente responde tudo que vocês quiserem saber depois. .sb, karenmmorais.sb. O seu e-mail, né? O e-mail. É porque esse aqui é seu Instagram. É bom que você... Ah, tá. Eu acho que é isso aí mesmo, sabe? Tá bom, então, gente. Tá bom, então, obrigada pela confiança, obrigada por ouvirem, estarem aqui até agora. Foi ótimo. Obrigada, Obrigada, muito obrigada pela pessoal. presença, Karen. Conto com você nos próximos eventos, no caminho que você está trilhando na sua carreira, para que a gente consiga trabalhar juntos mais para frente também. Obrigada pelo seu tempo. A Lá te Se Deus agradece. quiser. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, boa Tchau. noite. Obrigada pela presença das pessoas também que estão aqui. Que todo mundo tenha preenchido o link de presença para contabilizar a presença, tá bom? Obrigada. É isso. Tchau, obrigada.